programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Gessuede. Apresentação: André Dias. Palestra: Projeto Ecovila Utopia, o mundo do futuro. O lema liberdade, fraternidade e igualdade foi utilizado por vários movimentos e entidades filosóficas em várias épocas, e é o mesmo adotado pelo sistema da Polissofia, mas que será explicado o seu porquê. Hoje veremos também como será o viver dos voluntários da luz dentro de uma ecovila nesse sistema. Esse é o tema do programa de hoje. Eu sou Deva Gessuede e esse é o programa O Equilíbrio do Universo. A liberdade. Muito se tem falado sobre liberdade no meio dos que desejam sair da Matrix, dos que pretendem sair desse sistema de vida implantado e viver numa ecovila. Por isso, se faz necessário entender o que é viver numa ecovila saindo da Matrix. A regra base para se querer viver numa ecovila possui em meu entender, um parágrafo único, que é viver em concernência, em harmonia com a natureza, entendendo que todos os seres, humano, a flora e a fauna, são seres pertencentes à mesma evolução. Bom, mas se a pessoa entende depois de estudar que esse sistema está longe de lhe atender e agora decidiu viver em contato com a natureza, de acordo com o que concluiu, então precisará decidir sobre duas possibilidades. 1. Viver isolado de todos e de tudo na natureza. 2. Encontrar outras pessoas que tenham chegado à mesma conclusão e com elas criarem uma ecovila, uma comunidade ecovilar de acordo com suas pretensões. Logicamente que a regra base fica consequentemente atrelado entender que 1.1. Se a pessoa pretende viver em harmonia com a natureza, é porque o sistema de vida em que foi inserido ao nascer está longe de ser o ideal e justo para todos os seres, que são os intelectualizados, os animais e as plantas. 1.2. Da mesma forma, aquele que pretende viver em harmonia com a natureza, sendo em conjunto com seus iguais, humanos, entende que nesse caso deverá existir uma interdependência entre eles, ou seja, deverão criar regras em comum acordo, onde todos desempenharão funções distintas, mas justas, que os garantam a proteção, alimentação e a reprodução, que na realidade são as três necessidades básicas da sustentabilidade do ser, que são interpretações do lema da mesma ordem: a liberdade como proteção, a fraternidade como alimentação e a reprodução como a igualdade. A fraternidade. Baseando-se nessa regra única e suas extensões lógicas, pode-se entender que os produtos e serviços desta comunidade necessitarão que pessoas tenham cargos superiores e outras que tenham cargos inferiores. Isso em todas as áreas de atuação, como segurança, saúde, administração. Nas áreas de produção e beneficiamento de produtos e serviços, para que tudo tenha um responsável e seus subordinados. Que tudo gerencie e sua administração possa ser avaliada, assim como numa família existe de forma natural o pai e a mãe, que são os responsáveis até que os filhos se tornem adultos, pois foram o pai e a mãe que conseguiram os bens de sustentabilidade da família, sendo justo então que eles sejam naturalmente os gerentes.
No caso de uma comunidade, deixa de haver eleições e sim todo aquele que já desponta em uma atividade assuma o cargo, evidentemente levando-se em conta sua capacitação para exercer tal cargo, sendo apoiado pela maioria envolvida na mesma atividade. Falo sobre isso pois grande parte das pessoas que têm essa vontade de morar numa ecovila estão pensando em liberdade, pois por causa dos problemas que passaram no sistema controlador do mundo, acreditam que se todos vivessem livres para fazer o que quisessem, as coisas funcionariam melhor. E pensa que lá poderá fazer o que quiser, sendo isento de um patrão ou de um líder, como um presidente, pessoas que tenham cargos eletivos, pois querem mesmo é uma libertação. Mas esse tipo de pensamento eu considero ser uma libertinagem, pois o que tenho aprendido é que nas leis da base material, que é uma lei que foi estabelecida muito antes de existir qualquer ser inteligente nesta ou fora deste universo, antes mesmo de existir as divindades criadoras dos universos, pois essas leis, que chamo de as leis da matéria base, foram geradas naturalmente por evoluções, quando as primeiras matérias foram surgindo nesse ambiente de eternidade. Falo dessas leis de forma sintetizada no livro A Origem de Tudo 1 e no livro Polissofia 1, que já foram disponibilizados gratuitamente, sendo estes parte dos 10 livros avançados de 2020. Por essas evoluções, as interações dessas primeiras matérias bases de que tudo existe, é que surgiram de forma natural essas regras. A igualdade. Nesses livros explico como elas surgiram e foram as bases das leis criadas pelas divindades criadoras ao criarem os universos, pois é a própria matéria base que expressa em si suas próprias leis de funcionamento. E uma dessas leis básicas é a lei da ajuda, pois quando os contatos entre essas matérias se fazem, elas compartilham essas experiências entre elas. E como nesse momento uma é beneficiada, ficando com um compromisso e futuramente reparar o benefício que recebeu. E a outra fica compromissada em ceder à outra, mas fica também com um benefício de receber uma ajuda similar da beneficiada. Quando isso acontece, as duas se equiparam em condições, mostrando que as leis da base material são justas, pois todos os seres são exatamente iguais diante desta lei, que é exata, deixando de existir um ser pensante como um Deus que tenha preferência em um grupo particular para o beneficiar. Mas todos vêm de uma mesma fonte, recebendo assim a mesma oportunidade de evolução. Dentro deste nosso filosofar, digo que o objetivo primeiro é criar uma cidade-curso para informarem os proponentes a cidadão o funcionamento nas ecovilas deste projeto e definir quem já se entende como participante deste projeto. Depois criar a primeira ecovila, que será no Rio de Janeiro, mas que reunirá pessoas de todos os estados do Brasil, onde os voluntários da luz possam inicialmente realizar suas atividades humanitárias, utilizar-se das técnicas de ascensão para futuramente ascender a um estágio mais sutil da terceira dimensão, porque o intuito maior deste projeto é reunir os que participarão do evento final. Então, para que possa ficar bem claro, o viver no ecovila deste projeto é como morar em um outro estado, ou em um outro país, ou vou até mais longe. É como se mudar para um outro planeta, como é passado a ideia
no primeiro livro deste projeto, Utopia, o Mundo do Futuro, de 2018, pois a partir desse momento, visto que o que todos têm buscado é sair da Matrix, pois o que se tem entendido pelos filmes de nome similar é que sair da Matrix é deixar a virtualidade deste mundo, desta forma de vida, e interagir em um outro ambiente com um novo sistema que é próprio do ser que você tem entendido ser, sendo esse sistema da polissofia, de certa forma, exclusivo para os voluntários da luz deste projeto. O propósito do projeto. São 3 os principais objetivos desse projeto. 1. Adquirir um local para a construção da cidade curso, para que os proponentes a cidadão possam conhecer o projeto e decidir sobre sua adesão. 2. Criar um local onde os voluntários da luz desse projeto estarão vivendo, realizando atividades de sustentabilidade para a comunidade e executarão, caso queiram, atividades de voluntariado, que é uma forma de execução de tarefas que todos na Ecovila migrarão, onde desta forma ajudarão aos menos favorecidos do mundo exterior a se estabilizarem nas áreas de sustentabilidade e de espiritualidade, alterando as frequências energéticas da Terra, com a finalidade de promover um ambiente propício à realização de eventos relacionados com a integração da Terra ao convívio cósmico. 3. Promover um ambiente propício para que todos os cidadãos possam iniciar a primeira das 9 técnicas de ascensão e depois criar outros ambientes condizentes com todas as 9 técnicas, onde os cidadãos, estando prontos e que desejarem, passarão para esses ambientes que serão adequados a seus estágios. A cidade curso. Será construída um local onde terá alojamentos, refeitórios, salões para cursos, palestras, workshopping, exibição de filmes, excursões e um modelo de uma mini cidade. Tudo para a visitação pública e para que o cidadão possa saber como será o funcionamento da comunidade ecovilar. A adesão. O processo de adesão em Utopia se fará em que todos, inclusive os administradores, farão o curso informativo, exame admissional e o pagamento de um valor simbólico, mas total da taxa de inscrição e de adesão, que caso desistam antes de entrar ou depois de já estarem residindo, receberão o valor integral que fizeram de sua adesão. Também alguns poderão solicitar algum tipo de facilitação que poderá estar disponível ao que tiverem problemas em quitar integralmente sua adesão. Irão receber a lista de empregos, de voluntariados e de escolas disponíveis para se inscreverem a si e ou a seus dependentes dentro das ecovilas. Aguardarão o recebimento de vestes, do cartão de acesso e do dia da admissão em Utopia. Taxas da adesão e da administração. Dizendo no tempo de hoje, abril de 2021, eu poderia estipular um valor da adesão na faixa de R$5.000 para cada cidadão de qualquer idade, sendo que o valor da adesão, caso haja uma desistência, o cidadão receberá o valor pago em 24 parcelas iguais. As normas da comunidade. Será disponibilizado um livreto informativo com as regras básicas de funcionamento, mas o livro das leis do projeto Ecovila Utopia será publicado em brochuras e vendidos só para aqueles que se identificarem
com o projeto, já sabendo exatamente que lá quer viver, mesmo que depois desista ou por algum motivo deixe de ser aceito como cidadão. Isso porque todos os proponentes terão que fazer um exame admissional, passar por um analista indicado pelo projeto e passar na prova do curso, além de quitar toda a inscrição e sua adesão antes de ser recebido na Ecovila e passar por todo o seu processo. O modo de viver do cidadão utopiano. Inicialmente, um dia terá 48 horas, a semana 4 dias úteis, seguidas de 2 dias de descanso. Haverá 5 semanas no mês, que terá 30 dias, e um ano com 12 meses, com um ambiente formado segundo ensinado nos livros das 9 técnicas de ascensão. Diariamente haverá 12 horas de trabalho e de escola, e se o cidadão desejar, poderá, após o horário de trabalho, executar de 2 a 4 horas de voluntariado, que terá uma premiação. As semanas de 4 dias úteis, seguido de 2 dias de descanso, acontecerá em dias distintos para turmas de cidadãos, embora terão tudo de forma igual a todos, para que em todos os dias e horas tenham todo tipo de produtos e serviços. A família irá trabalhar e estudar nos mesmos horários e dias de sua semana, que será o mesmo para os participantes do mesmo grupo familiar. Nos locais de trabalhos, escolas e de voluntariado, haverá um período de ginástica, de alongamento e de meditação para todos os participantes. Haverá locais de lazer, de meditação, de conhecimentos disponíveis em todo o tempo, para todos os dias. Sendo esta comunidade isenta de uma religião ou forma de credo, certamente os seres que ali entrarem já deixarão o crer e passarão para o saber, pois quem precisa crer em algo é porque soube de alguém que experienciou, mas quem realmente sabe é porque teve sua própria experiência de despertar, pois dentro de si existe as funções de entender, aceitar e de executar o que sabem, pois se nele existe, porque já o experienciou anteriormente, nessa ou em outra existência. Eu sou Deva Jesuete, o que vive para sempre. Equilíbrio e paz.